Paz de Cristo a todos, irmãos. Aqui estamos mais uma vez para levar a mensagem do Senhor a toda a humanidade, a todos que seguirem a palavra de Deus e a todos que acompanharmos nesse vídeo. O seu canal Coluna de Betel, a porta do céu. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para anunciar as grandezas e as boas novas do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos 10: conformosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, dos que anunciam a paz, dos que anunciam o Evangelho. E para anunciar o Evangelho, preciso que seja enviado. E nós precisamos de você para nos ajudar. Você colabore conosco, colabore com esse canal, com a palavra de Deus. Se inscreva, deixe seu like, nos ajude para que nós possamos ganhar força e prosseguir nesse trabalho. O objetivo nosso, como temos falado todos os dias, é pregar o Evangelho, é anunciar as boas novas. Cristo está para voltar, Cristo está para vir pela sua segunda vez. Já veio a primeira vez nascendo da Virgem, implantou o reino de Deus aqui na terra, entregou o ministério na mão dos seus apóstolos e voltou ao Pai. E ao subir para lá, disse para os seus apóstolos: vou preparar-vos lugar e voltarei outra vez. Só mais uma vez que ele vai voltar. E mesmo assim, não pisará nessa terra, nas nuvens, para buscar o seu povo, onde haverá de gritar e bradar de lá da nuvem: vinde bendito de meu Pai. Como diz o apóstolo Paulo, como diz em Mateus 25, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O apóstolo Paulo disse na carta aos Tessalonicenses: a voz do arcanjo de Deus, ao soar a trombeta, ele virá, ressuscitará primeiro os mortos, depois os que estiverem vivos, que pertencer a ele, que nasceu de novo, que é novas criaturas. Então ele vai transformar de um corpo abatido para um corpo glorioso, e juntamente com os ressuscitados, ele vai levar para a glória. Você observou bem? Ele vai transformar de um corpo carnal para um corpo espiritual. Assim seremos nós, como foi Elias, como foi Enoque, e os que estiverem mortos, como foi Moisés, nessa última vinda, nessa última parousia. Cristo voltará para buscar o seu povo e pôr fim em toda a humanidade. A voz do arcanjo de Deus. Tem muita gente aí que diz que tem arcanjos e arcanjos e arcanjos. Não existe isso na Bíblia não, viu? Depois nós veremos esse assunto. Então você que está na presença de Deus, escutem as boas novas de salvação. E você que não está, escutem para se converter a Cristo, porque não tem outra saída. E você que é reformado dentro das igrejas, trata de se transformar, tá? Porque crente em Cristo não vai levar ninguém reformado para lá. Essa reforma que aí está, será que é de Deus? Você saberá que reforma é essa e quem implantou ela na terra. O que ela tem de Deus? O que ela tem da salvação? Nós veremos isso no futuro. Você vai ficar decepcionado quando você ouvir falar dessa reforma. Então creia, Cristo voltará. Para isso nós precisamos pregar o Evangelho. Vamos fazer uma oração a Cristo em prol do reino de Deus para todos nós. Pai, nos abençoe os assinantes desse canal, Pai, os que ouvem, os que veem, os que estão conosco, Pai, nesse trabalho, nessa grande obra. Que o Senhor possa prosperar, que o Senhor possa fazer, meu Deus e meu Pai, frutificar, que o Senhor possa dar a eles a revelação da Tua palavra, assim como Tu orou, Jesus, para os Seus apóstolos, para que eles fossem iluminados olhos do seu entendimento. Eu oro a Ti, Senhor, para que ilumine os olhos do entendimento dessa pessoa.
aquele que está aflito, aquele que está necessitado, aquele que está sofrendo, meu Deus, com enfermidade, os pais que sofrem com seus filhos nos vícios, os que estão desempregados, socorre nessa hora, Pai. Ajudem a cada um, pois Tu pode fazer isso, Senhor. Aquele que está nos vícios, às vezes nem força para sair tem, que Tu há de fortalecer a eles, Pai. Tu diz, fortalecei os joelhos cansados, fortalecei os arteiros vacilantes, e fazer vereda direita para os vossos pés, que assim sejam eles, Pai, e que eles possam se achegar a Ti, pois Tu não fazes acepção de pessoas, Tu é um Deus que não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Esse é o objetivo do Teu Evangelho e da Tua Palavra. Por isso nós anunciamos a Ti, anunciamos a Tua Palavra, anunciando o Teu reino a essas vidas, Pai, que eles possam, meu Deus, crescer, que eles possam, oh meu Deus e meu Pai, conhecer mais e mais de Ti, e serem, meu Deus, transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, pois é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Livre-nos, Pai, de toda aflição, de toda condenação, de toda dor, de todo sofrimento, de toda enfermidade, de todas as necessidades, meu Deus e meu Pai, financeira. Abra as janelas do céu, prospera eles, Pai, que eles tenham sabedoria, meu Deus e meu Pai, para dizimar a Tua casa e ofertar, não cair nas lábias dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos guias, Pai, que toma tudo que é deles, meu Senhor, e que eles possam fazer por Ti, para que Tu possa prosperar a eles, meu Deus e meu Pai, independente de qualquer coisa. Meu Deus e meu Pai, dá a cura para quem necessita de cura. Socorre a cada um. Desembaraça os caminhos de cada um, financeiros, espirituais. Visita os presos através dos Teus pregadores, Pai, os que estão nos vícios, Pai. Ó meu Deus, os patrões, ó meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia deles. Tenha misericórdia, meu Deus e meu Pai, dos desempregados. Tenha misericórdia dos, meu Deus e meu Pai, macumbeiro, feiticeiro, espírita, mesa branca, cartomante, xaxanoei, budista, cadercista, qualquer que seja, socorre, Pai. Tenha misericórdia, meu Deus, da Tua igreja em toda a terra. Tenha misericórdia, meu Deus e meu Pai, ó meu Deus e meu Pai, das prostitutas, dos homossexuais, das lésbicas. Ó meu Deus e meu Pai, são gente que Te pertence, são gente que Tu morreu por eles, Jesus. Que Tu possa salvar a cada um, dando a eles graça, sabedoria, entendimento. Socorre, Pai, aquele que é, meu Deus e meu Pai, rejeitado, aquele que é, meu Deus e meu Pai, ó meu Deus, visto, meu Deus, como aquele que não serve para nada, como aquele que não tem valor algum. Todo homem tem o seu valor diante de Ti, todo homem tem o seu prestígio diante de Ti, todo homem tem a tua honra, Senhor, pois Tu morreu na cruz por todos eles. Que o Teu nome engrandeça cada dia mais através de cada um deles, que Tu possa visitar, meu Deus e meu Pai, a cada um, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Ó Deus de poder, estenda Tuas mãos e socorre a Tua terra, o Teu povo, em nome de Jesus. Visita os médicos e usa os médicos em Tuas mãos, Pai, para que vidas e vidas não pereçam sem o conhecimento da Tua palavra. Nós oramos e agradecemos e pedimos, usa-nos nessa noite em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, vamos continuar o nosso texto básico, que está lá em Oséias 6, e o versículo de número 1. Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Então nós temos aqui essa bendita revelação desse grande profeta, que recebeu de Deus essa revelação para trazer a Israel, para que Israel pudesse tornar aos caminhos do Senhor, voltar ao caminho da vida, para encontrar em Cristo Jesus paz e salvação. Mas não foi isso que Israel fez. Israel rejeitou, Israel não quis abraçar a fé em Cristo Jesus. Eles queriam um Messias que aceitasse tudo que eles fizessem de errado. Eles queriam um Messias que tudo quanto eles fossem fazer, o Messias concordasse. É como você vai para a igreja e tudo que você quer, o pastor não está nem preocupado, o pastor está preocupado com o que você leva para lá. Mas, assim Israel queria um Messias. Não é isso que o Senhor pede de nós. O Senhor pede de nós que, lá em Apocalipse, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Se você abrir a porta do seu coração, Cristo vai entrar. Mas se você não abrir, Ele não vai entrar.
E foi assim que Israel fez. Fechou seus corações. Não aceitou o Messias. E depois de tantos feitos por Cristo Jesus, ainda pediu que no seu lugar colocasse um assassino, colocasse um impostor, um ladrão, que foi Barrabás, e pediu a crucificação de Cristo. Mas Cristo, que é riquíssimo em misericórdia, ainda conserva o seu amor por todos, e Israel, se voltar, assim encontrará a salvação. Feito é você, que nos voltamos para o Senhor, e estamos salvos por Ele, se permanecermos na verdade, porque é um fio. Desviou o pé um pouquinho, você vai para o abismo. Então, ande na linha com Cristo, ande na linha com o Senhor. Então é por isso que o profeta está aqui dizendo: vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida. A ferida dói, né, queridos? A ferida, ela está aberta, então dói mais ainda. Mas, no reino de Deus, em Cristo Jesus, todas as feridas são curadas. Basta que você se achegue a Ele, de inteiro coração. Jesus diz que um coração contrito e quebrantado, Ele não rejeita. Ele não lança fora. Por isso você precisa chegar a Ele. Então, o profeta convida Israel, convida-nos a voltar-se para os caminhos do Senhor. Se você saiu da igreja por uma decepção ou por qualquer coisa, volte. Por quê? Tomaram o meu dinheiro, tomaram a minha casa, tomaram o meu carro, tomaram isso, acabou comigo as minhas coisas, eu não consegui nada de volta. Você caiu no erro deles. Não se decepcione mais. Volte ao Senhor. Eles ainda têm um preço para pagar. E você injustamente perdeu isso. Mas Cristo é poderoso para restituir outra vez a você. Volte para os caminhos do Senhor. Se você foi decepcionado por qualquer outra coisa, eu já fui muito decepcionado em igreja, por isso é que eu falo assim. Se eu for falar as minhas decepções em igreja, fica difícil. E como pessoa, eu também já decepcionei as pessoas? Claro que sim. É uma vida humana que está dentro da igreja, e nós somos humanos, queridos. Nós precisamos entender essas coisas. Você que decepciona, não pode querer matar o que te decepcionou. E eu que sou decepcionado, não posso querer matar o que me decepcionou, não. Vamos exercitar o perdão e voltar para os caminhos do Senhor, perdoando-nos uns aos outros, como Jesus diz: se não perdoardes ao teu inimigo ou ao teu irmão, o Papai Celestial não vai nos perdoar. Então, você que decepcionou por qualquer coisa, volta para os caminhos do Senhor. Se aquela igreja não serve, vai para outra igreja. Está decepcionado lá, vai em outro lugar, mas não fica fora. Jesus quer você congregando. Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, e eu quero te convidar a ler comigo no capítulo de número 16 do livro de 1 Reis, versículo 29. Acabe, o filho de Uri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Uri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Uri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibael, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um posto ídolo, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele.
Então vejam aqui, Acabe, rei de Israel, quando entra para reinar Israel, ele está substituindo o rei, o Urim, rei de Israel. Quando ele substitui esse rei, que ele assume a posição de rei de Israel, é mais ou menos como as pessoas. Às vezes você está desempregado, de repente arruma um emprego, e antes de se estabilizar, você já quer comprar tudo. Você vai, eu posso comprar um carro, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, agora eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, e vai e solta a rédea. Não é bem assim, gente, precisa ter controle. Precisamos controlar as nossas vidas. E o que Acabe fez foi se controlar. Quando ele assumiu o reino, ele achou que ele podia fazer tudo. Ele é rei, dominava a maior nação do mundo naquela época, nação maior no sentido de ter poder de Deus sobre ela, não de povos em si. E Acabe solta as rédeas. De repente, ele acaba fazendo exatamente o que mais abominava a Deus, que era idolatria. E para completar, casa com a menina, que é com a rainha do Sidônia, que era Jezabel. Essa mulher deixou a sua fama de rainha do mal, da prostituição, da mistura dos ídolos com o povo e dos sacrifícios de animais imundos. Tudo isso Jezabel trouxe para Acabe em Israel, e Acabe abraçou tudo isso. A coisa foi tão terrível que foi preciso que Deus levantasse um profeta. E o profeta era Elias. Era tão triste o que essa gente fazia contra Israel, que os profetas de Jezabel, por ordem dela e do rei, mataram os profetas do Senhor. Mas Deus sempre tem alguém. É bom que nós saibamos disso. Eu tenho falado, Deus sempre tem alguém para cobrir-nos, para que Ele possa nos proteger. Sem o homem é difícil ele trabalhar. Ele trabalha, ele tem poder para trabalhar, ele domina sobre tudo e sobre todos, mas ele quer o homem no seu trabalho. Os anjos queriam pregar o Evangelho, e Deus diz que não, e Jesus diz que não, que era para os homens. Então, por isso é que nós estamos pregando. Então, o que aconteceu? Deus levanta a Elias, e Elias vai falar com Acabe. No capítulo 17, no versículo 1 diz: Ora, Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Quirate, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e bebeu, foi e habitou, junto ao ribeiro de Quirate, a leste do Jordão. Os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Mas há alguns dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então, vejam aqui que a solução que Deus encontrou para resolver o problema da quebra de mandamentos que o rei Acabe tinha colocado no meio de Israel, tinha implantado com Jezabel no meio de Israel, fazendo a nação de Israel transgredir, fazendo o povo transgredir. O maior problema no meio de tudo isso, queridos, é que quando o líder ensina o povo e o povo transgride por causa dele, vai todos para o mesmo lugar. Mas quando o líder
assuma a sua posição e diz ao povo, é assim que se diz, faz pelo menos como os fariseus. Pelo menos como os fariseus, que Jesus disse que os fariseus ensinavam uma coisa e viviam outra. Pelo menos isso. Porque se eu peco, se eu idolatro, eu não posso dizer a você que a idolatria é uma coisa certa. Querido, se eu adultério, quem adulterou fui eu, não foi vocês. Quem foi para a cama com outra mulher foi eu. O problema é meu, quem vai pagar as consequências sou eu. O que você tem a ver com o meu pecado? Agora, se eu adultero e eu digo a você que não tem problema, que Deus aprova, e você faz o mesmo, vai você e eu para o mesmo lugar. Então o que Acabe fazia com Jezabel era exatamente isso. Além dele errar, ele fazia a mesma coisa. E o que o povo está fazendo na igreja hoje é exatamente isso. Eles quebram os mandamentos e ensinam você, que pode quebrar também. Como é que anda a igreja? Como é que anda o comportamento das irmãs nas igrejas? Nós falaremos sobre isso. E você vai ver que se você não se comportar como cristão dentro da igreja, você vai perecer, querida. Não tem jeito. Não tem outra coisa a falar. Você pode enriquecer, ganhar o mundo. Você vai perecer. Porque não existe bom no reino. Existem obedientes. Não obedeceu? Fogo. Lago de fogo. Não existe saída para isso, outra saída. A saída é só uma. Convertei-vos e convertei-vos, porque morrereis, no caso de Israel. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, que nós temos que nos converter e nos achegar a Cristo, se arrepender, se converter e emendar-se a Cristo. Então, com esse Cristo, nós podemos ter tudo o que nós necessitamos. Mas é necessário que nós entendamos isso. Um dos espíritos mais abraçados na igreja hoje é exatamente esse. O espírito de Jezabel. Ah, mas Jezabel foi lá no passado. Tá certo, mas a igreja de Tiatira estava morta nela. E Jesus disse lá para João, fala para o líder da igreja de Tiatira aí que eu tenho contra ele. Ele tolera Jezabel. Se ele não botar as obras dela para fora, eu vou visitar ele e acabar com ele e com todo mundo. A Jezabel morreu no passado, os cães comeram ela conforme a palavra do profeta. Mas o espírito que usava está aí. O problema da imagem não é a imagem em si, é quem está por trás dela, querido. É quem está agindo por trás dela. A imagem em si não muda nada. Quem está agindo por trás dela é que traz o problema. O problema do Acabe era esse. Era, como todos os outros que pereceram, que estão perecendo, esse é o problema. Então, o Acabe fazia os ídolos, abraçava os ídolos e colocava o povo para adorar o ídolo com ele. Querido, se eu tenho que ir para o inferno, que vou eu só para o fogo, não precisa levar você comigo. Então, se o padre quer ir, vai ele só. Se o pastor quer ir, vai ele só. Deixa você não é obrigado a pagar pelos pecados dele. E a minha pregação é para isso, o meu ensinamento é esse. Para que você abra os seus olhos espirituais, enxergue a verdade e veja a dimensão que é o amor de Cristo por você. Não tem como medir. Não tem como medir esse amor. Para com você e com todos. Tudo que nós necessitamos. Jesus disse, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar. Eu tenho um problema de saúde, eu não consigo ser curado. Ele pode curar. Como? Se não curar divinamente, ele pode usar o médico. Ele pode fazer. Se ele quiser, querida, todas as coisas têm que estar dentro do centro da vontade de Deus. E ele pode fazer. Uma coisa eu garanto, você pode se aliviar da dor e do sofrimento, porque ele veio aqui para isso. Ele veio aqui para isso. Mas, irmão, nunca consegui me afirmar no emprego. Ele pode abrir a porta para você. Eu também tinha esse problema. Eu trabalhei em 5 empresas, até que eu arrumei uma, vinda de Deus, onde fiquei 28 anos e 6 meses trabalhando nela. Viu? Porque Deus é fiel. Ele pode fazer isso. E Ele faz, mas primeiro Ele, depois você. Então Acabe não agia assim. Primeiro era ele.
Ele fazia o que ele bem entendia. Mas Deus, vendo aquilo, chama o profeta. E Elias vai até Acabe. E o que Deus colocou no coração de Elias, e Elias profetizou contra Acabe, foi a fome, em primeiro lugar, e a sede. Sem a chuva, não tem nada. A terra não produz. Por quê? Porque não tem água, queridos. Não há água. Se não há água, não há vida. É deserto. Em deserto ninguém tem vida. É muito difícil. Então Elias profetiza para Samaria que não iria chover. Você pode ver isso na carta de Tiago, onde ele disse, e Elias profetizou, e durante 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Depois Elias profetiza, e a chuva vem, a abundância volta. Veja que aqui o Elias profetiza para ele, por causa dos pecados de Acabe, ele profetiza dizendo, não vai haver chuva. Como os profetas de Baal, que era do posto ídolo, e de Jezabel tinha matado os profetas do Senhor, Deus manda Elias se esconder. Ele se esconde, depois ele volta. No capítulo de número 18, venceu o prazo dos 3 anos e meio, o Senhor traz Elias de volta a Samaria. E no versículo de número 1, diz, 18:1, desse mesmo livro, 1 Reis, depois de muitos dias, no 3º ano, veio a palavra do Senhor a Elias, vai, apresenta-te a Acabe, e darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa caverna e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achamos ervas, para que em vida conservamos os cavalos e mulas, de modo que não pereçamos. Todos os animais repartiram entre si a terra que deviam percorrer. Acabe seguiu por um caminho e Obadia por outro. Estando Obadias já a caminho, Elias se encontra com ele. Obadias o conheceu e prostrou-se sobre o seu rosto e disse, és tu, meu senhor Elias? Então veja, queridos, que Deus não manda as coisas para você e para a humanidade a fim de destruir o homem. Deus permite as coisas para preservar o homem, para proteger o homem. As provas que Deus envia a mim e a você não é para nossa destruição, é para que Ele ache os nossos corações. É aviso de Deus sempre, não se aparte de mim. Lembre quando Ele mandou Josué no lugar de Moisés. Moisés era morto, e Ele disse, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo aquilo que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviei nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzirás por onde queres que andares, e te faça prosperar. Então vejam, que quando Deus manda uma prova para a pessoa, para nós, não é para nossa destruição, não é para nós voltar atrás, não é para nós murmurar, não é para nós nos questionar porque Deus fez isso, eu estava lá fora, eu era assim, agora eu estou na igreja, eu estou dessa forma. Isso é murmuração, isso não agrada a Deus. As provas vêm a nós para sermos edificados por Cristo.
Crente sem prova não é crente que é amado por Deus. Crente que é amado por Deus é o crente que é filho, porque não existe filho que o pai não corrija. Todo filho que o pai corrige é prova de que ele o ama, não que é espancado, mas que é corrigido. Então, quando Deus manda as provas é para correção, para que o povo seja dele e por ele seja tratado, seja cuidado. Então o que Deus queria fazer com Samaria era cuidar do seu povo que acaba te entregue na mão do inimigo. E Deus viu que a chuva e a fome e a falta de água, a sede e a fome, poderia fazer eles voltar atrás, voltar a Ele. Nessa pandemia, nós víamos, eu pude ver os prédios através de vídeos, de reportagem, o povo cantando, o povo louvando a Deus. Por quê? Porque estava no início de uma tentação do maligno, porque o vírus é permissão de Deus, mas quem faz isso é o maligno, por causa dos pecados dos homens. Então, na hora do sofrimento, eles gritavam e clamavam. E agora, como é que está? Está buscando a Deus como estava antes? O povo se esquece. Quando vem a solução, o povo abandona. E é esse o problema. Por isso é que Deus está sempre permitindo o castigo ao seu povo e provando o seu povo. E permitindo que o diabo tente. Porque o povo não toma posição de voltar definitivamente e ficar com o Senhor. Então tome posição, venha a Cristo. E as provas, lembre-se, é para a tua edificação e provisão e prosperidade de Deus. Quanto mais Deus prova e acha você em posição, mais riquezas, bens e graças, dons e talentos Ele envia a você. Então os filhos de Israel, na mão de Acabe estava com um sofrimento terrível. E Deus então usa o profeta Elias. Elias encontra com o Obadias e diz para ele, versículo 8, respondeu-lhes Elias, sou versículo 8, respondeu-lhes ele, sou eu, vai, diz a teu Senhor, Elias está aqui. Porém ele disse, em que pequei para que entregue teu servo na mão de Acabe para ser morto? Vejam aqui, eu vou pular aqui porque é muito extenso. Vejam aqui que o rapaz ele disse, não vou, eu não posso ir. Porque se eu chegar lá e dizer que tu voltou, dizer para o rei que tu voltou, ele vai querer me matar. Porque vai que eu digo a ele que você voltou, ele vem aqui e não te encontra, tu se esconde. Eu fico como mentiroso e o rei acaba comigo. Mas o Elias confirmou, vai porque eu estou aqui, eu vou falar com ele. No versículo de número, deixa eu me achar aqui, é o versículo de número, mesmo capítulo, leia comigo no verso de número 28. Ou melhor, 17. Vendo Acabe, Elias disse, és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Vejam aqui o que ele fala. Ele provocou tudo, ele viu a destruição dos profetas do Senhor pela mão de Jezabel, ele viu tudo que estava acontecendo e foi culpar o profeta. E o Elias diz para ele, não sou eu o culpado é tu. E por que você pecou? Porque você transgrediu os mandamentos e as leis do Senhor. Todo o mal da terra, queridos, é esse, mandamentos e leis de Deus, que foram passados para trás, principalmente agora, nessa geração de profetas e pastores que estão por aí, e de apóstolos e de apóstolas. Isso não existe no reino de Deus, que está por aí. Nesse tempo, é que os mandamentos do Senhor têm jogado para a lata do lixo, praticamente isso, nitidamente jogado fora, como se fosse objeto descartável pela mão dessa gente. E é por isso que o mal assola a humanidade.
É por isso que aquilo que nós não deveríamos passar, nós estamos passando. Por conta disso, desde as maiores lideranças da terra até os menos favorecidos, os mandamentos e as leis divinas são passados para trás, e essa é a razão pela qual a humanidade sofre tanto e vai ser destruída, como foi a nação de Israel. Salve-se aqueles que se arrependerem pela graça e misericórdia de Cristo Jesus. Então, assim estava Israel. E quando Elias vai falar com o rei: você errou, rapaz. Ele disse: não, rei, o erro é tu. Tu é que errou. Veja que cara mais terrível, petulante, arrogante. Casou com mulher que não era da linhagem de Israel, fez Israel perecer, fazendo Israel perecer, os profetas do Senhor ser destruídos pela mão dela, comendo do posto ídolo, dos animais imundos, e ainda disse que era o profeta. Você vai para as igrejas, quando você vai falar alguma coisa para o pastor, ele diz: não me julgue, não me toque que eu sou ungido, não me toque. Ah, que beleza, hein? Não toquei dos meus ungidos. Tá, você verá quem é esses ungidos, viu? Queridos, a Bíblia nos declara: não julgueis para que não sejais julgados. Quando você faz um julgamento incerto, você erra. Mas quando você julga de acordo com a palavra de Deus, é o seu dever e a obrigação. Se você não julgar de acordo com a palavra de Deus, você não entrou no reino. Eu tenho que permanecer na fé através de você que me corrige. Corrigir quando eu estou errado, não quando eu não estou errado. É esse o julgamento que nós precisamos fazer. Quando Cristo diz que uma medida será medida, quando Cristo fala aqui que quem julga deve ser julgado e quem mede aos outros também será medido, Cristo está falando daquilo que você não tem conhecimento. Quando você escuta alguém falar e você vai lá e fala o que você não viu, você erra. Mas quando você vê o camarada errar e você fala, você tem que fazer esse julgamento. O apóstolo Paulo nos adverte sobre aquele problema que teve na igreja de Coríntios, o homem deitando com a mulher do seu pai. Paulo diz: vocês inchados e orgulhosos estão. Por que não julgue as causas uns dos outros aqui dentro? Prefere que os outros venham a juízo e julguem vocês? Julgue entre vós mesmos e pegue esse pecador, que era aquele rapaz, e entrega na mão de Satanás para que seja destruído. Quem tem que julgar é você. Mas eles que estão pregando aí, quebrando os mandamentos, quando você vai falar alguma coisa, ele diz: não, você não pode me julgar. Você não pode me julgar. Não toqueis no mesmo jeito. Que ungido que você é, rapaz? Quebrando os mandamentos. De Deus, não. Nunca. Então, assim era o Acabe, quebrando os mandamentos e dizendo: foi você, Elias. Mas Elias tinha a espada afiada. O versículo de número 20. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu-os no monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, o segui, mas se Baal, segui. Porém o povo não lhes respondeu nada. Aleluia. Quem está seguindo, querido? Baal? Ao líder? A quem você está seguindo? O Senhor é Deus? Siga a Deus. O versículo 22. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-me-nos 2 novilhos, escolhei-lhes para si um dos novilhos, e o divida em pedaços, e o ponha sobre a lenha, porém não lhes metais fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhes meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo. Esse é o que é Deus.
E todo o povo respondeu: é boa esta palavra, aleluia. Eu quero que você diz: é bom os mandamentos, é boa essa palavra. Sem ela, querido, não vai a lugar nenhum. Você pode conquistar o mundo, mas não vai a lugar nenhum sem a palavra de Deus. Sem a fé, sem a obediência, sem o temor, sem os mandamentos, você não vai a lugar nenhum. Então, o versículo de número 25, diz Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai-o, primeiro porque sois muito. Invocai o nome do Senhor Deus, mas não lhes metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam. Então invocaram o nome de Baal desde a manhã, o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e saltava ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo: clamai em alta voz, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando ou tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que o desperte. Assim eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme os seus costumes, até derramarem sangue. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais. Porém não houve voz, nem resposta nenhuma, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruína. Como é que está a sua vida, querido? Você é o altar do Senhor. Você é o altar que Deus coloca a sua glória. Não é uma arca feita pelos homens, nem um templo feito pelos homens como tem por aí. Não, queridos. O altar é você. A glória de Deus é colocada agora em você, não é mais essa arca, não. É você quem recebe a glória agora. Repara o seu altar. Está no espírito de Jezabel ou no de Deus? Está nos mandamentos ou na lei dos homens? Reparai e veja quem servir. O Senhor é Deus? Sirva. Como é linda a palavra de Deus, hein? Então, o Elias diz aqui, a palavra de Deus diz aqui, 31. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Elias fala aqui da nação de Israel. 12 tribos, 12 pedras, como as pedras edificou um altar em nome do Senhor, e fez em redor do altar, grande e suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho e em pedaços e colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramaram sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e fez, e o fizeram terceira vez. E a água correu ao redor do altar, e encheu também o rego. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que
fizesses voltar o seu coração. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo o povo caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse-lhes Elias a Acabe: sobe, come, bebe, pois há ruído de abundante chuva. Aleluia, meu irmão. É isso que Deus quer. É isso que Deus está buscando. Homens nesta posição, como Elias, para mostrar ao povo que tudo que nós estamos vendo aí, 90% no mínimo está errado. Tem muitas exceções, graças a Deus. Por isso, eu sou uma delas. Tem muitas exceções. Mas a maioria está entrando pelo caminho de Jezabel, pelo caminho de Acabe. E é preciso que alguém se desperte para dizer ao povo: o caminho é esse aqui. E o povo possa cair com seu rosto em terra perante os olhos do Senhor e perante o Deus de Israel, e dizer a ele: só o Senhor é Deus, não há outro. Por que tudo isso? Porque quebraram os mandamentos do Senhor, porque tiraram as leis divinas. E isso acontece sempre, sempre, e vai acontecer sempre enquanto o ser humano existir. Por quê? Porque eles não querem obediência. O que Deus quer de mim e de você? Obediência. O resto é com Ele, queridos. Ele nos ama e tem tudo para nós. Muito, muito a dar. Todo esse universo foi criado para mim e para você. Mas todo esse universo está na mão do inimigo. Vamos conquistar o que é nosso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele quer nos dar tudo. Por isso vamos voltar ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos continuar falando do profeta Elias. Nós vamos continuar falando desse espírito imundo dentro das igrejas, chamado o espírito de Jezabel. Jezabel foi, mas o espírito imundo continua dentro das igrejas, agindo e dominando por causa da rebeldia e a quebra dos mandamentos. Amém? Vamos orar a Deus? Pai, abençoa o teu povo, para que eles possam ouvir de ti sempre, que só tu és Deus. Para que tu possas ouvir deles e eles ouvir de ti, que só tu és Deus, porque não há outro, Pai. Por meio da tua palavra tu diz: Deus como tu nunca houve, e nem depois de ti jamais haverá. Tu és o mesmo e não mudou. Que eles possam compreender isso, Deus, que eles possam entender isso e se desgarrar das mãos do falso profeta, do lobo devorador, que tem devorado a sua vida, tanto espiritual como financeira. Pai Santo, eu peço a Ti que, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, resgate a Tua casa de oração, resgate o Teu povo que caiu na mão dos inimigos, na tirania do pecado, Pai, e esqueceu-se dos Teus mandamentos. Essa igreja vendida a tanta coisa, Pai, a política, a tantas outras coisas, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo, que briga por causa de homens hoje, Pai. Socorra a Tua igreja. É a minha oração, e eu peço a Ti que ilumina os olhos do entendimento de cada um deles, e que Tu, ó Deus, venha ser glorificado no meio de todos, pois digno és, Senhor, de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração hoje e para todos sempre. Amém. Nós voltaremos a falar do mesmo assunto, queridos, no nosso próximo vídeo. Fica com Deus, que Deus te abençoe, e até o nosso próximo encontro.